António Moncada Sousa Mendes. Seja bem-vindo. Neto de uma figura ímpar da nossa história recente, Aristides Sousa Mendes. Ainda está algo para contar acerca do senhor seu avô, porque nós temos nos últimos anos ouvido falar muito sobre Aristides Sousa Mendes. Sim, há sempre coisas, novas descobertas, digamos, de novas pessoas que estão... Foram tocadas por ele? Sim, nos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo no Brasil, ou em outros países do mundo, e que são descendentes de pessoas que foram salvas e que vão descobrindo passaportes, vão descobrindo histórias. Muitas vezes sabia-se a história de família dessas pessoas, mas não se sabia, ou eles próprios já não sabiam como é que os pais ou os avós tinham chegado, por exemplo, aos Estados Unidos, e depois alguns falavam de uma personagem que os teria ajudado no sul de França, mas o nome não se sabe, porque ninguém vai perguntar o nome ao cônsul que os ajuda, lógico, mas o nome ficou no passaporte e ia ficando, e a história, a lembrança ia ficando. E o nome está para sempre na história realmente recente de Portugal. Sim. Muito em contraponto com a decisão de Salazar, isto já foi muito falado, eu quero falar de outras histórias que estão aqui no livro e que acho muito interessantes porque não as conhecia, mas o que é certo é que este homem, o seu avô, desobedeceu a uma ordem de Salazar, não é? Claro, claro. Porque quis estar mais de acordo com Deus do que propriamente com os homens. Isto é mais ou menos o seu pensamento. A questão de consciência. Ele era um homem de consciência. Era um homem de valores. E agia segundo os seus valores, segundo os seus princípios e a sua consciência. E ele compreendeu que naquela altura, em 1940, logo a seguir ao início da guerra, se estava num momento extremamente crítico. A Segunda Guerra Mundial foi o momento mais cruel para a humanidade, portanto não era nenhuma experiência de turismo, era realmente um momento muito grave e muitas pessoas falavam do apocalipse. Ainda hoje se fala do apocalipse da Segunda Guerra Mundial, simplesmente por outras razões que nós não sabemos. Não se deu o apocalipse, ou está-se a dar, não sei. Mas, António, permita-me que eu trate assim. Quando o seu avô decide salvar, ele próprio diz que escutou a voz de Deus dizendo-lhe para salvar centenas e centenas e centenas de judeus da morte num campo de extermínio, num campo de concentração. Aliás, eram verdadeiras fábricas de morte, esses campos de extermínio. Eu já fiz uma reportagem que partilhei aqui no campo de Auschwitz e que me marcou, e acho que as pessoas todas deviam ir a Auschwitz uma vez na vida. Sim. Devia ser obrigatório passar-se por um campo de concentração. Ele não está a fazer mais do que cumprir os seus os valores que norteavam a sua vida, nomeadamente valores cristãos. Exatamente. Não é? Exatamente. Desobedecendo, contudo, ao seu chefe, digamos assim, a Salazar. A seu chefe no mundo, na terra, no seu país, mas para ele foi sempre claro que o seu chefe era Deus, o Criador. E então, segundo, digamos, ele também era muito religioso, no sentido que ele lia e lia bastantes santos e filósofos, não era? Portanto, o santo que ele lia muito era o Santo Agostinho, não era? Que falava no livre-arbítrio e na possibilidade de agir ou não agir, recusar nós todos ou temos agir. Esse livre-arbítrio, não é? Exatamente. Ou agimos ou não agimos. Exato. E depende da nossa consciência. Mesmo que se tenha que pagar muito caro pela nossa ação. Foi aquilo que aconteceu ao seu avô, não é? Que pagou caro. Portanto, pagou caro, mas ele foi coerente com ele próprio e agiu. E numa altura em que, 1940, segundo toda a gente sabe, existem os documentos históricos, é histórico, e toda a gente sabe que já se falava nos campos de morte, nos campos de concentração, desde que Hitler chegou ao poder em 1933, 3 meses depois que abria um campo de concentração, que ainda hoje existe, como Museu Dachau, ou Dachau, como dizem os franceses, e que pode ser visitado também. Não sei, não. As pessoas, eu acho que perderam, não têm a noção exata do que estamos a falar. Só em Auschwitz morreram 6 milhões de judeus. De judeus. Absolutamente. Está neste momento uma instalação em Auschwitz como se fosse um livro gigante. Não sei se foi, entretanto, em Auschwitz agora, mais recentemente. Não foi. Neste momento há um dos pavilhões que tem um livro gigante com o nome de todos estes milhões de judeus. Portanto, não estamos a falar em abstrato. Está ali o nome de cada um daqueles que ali morreu e muitos deles cremados, não é? Gaseados e cremados. Exatamente. António, é muito curioso porque o livro conta muito acerca da vida do seu avô e da sua avó
avó também, mas particularmente do seu avô, nomeadamente da importância da carreira diplomática, que foi a carreira de Aristides Sousa Mendes. Ele foi conquistando nos países onde realmente desempenhava funções diplomáticas sempre o apreço dos governantes. Absolutamente. A ponto de se vestir que nem um sultão em Zanzibar. Há aí uma fotografia muito curiosa. Que fotografia é esta? Que pormenor é este? Exatamente. Cá está. Exato. Isto são os trajes do sultão. O sultão, que era um rapaz muito novo, e mais novo do que Aristides naquela altura. Sim. Aristides tinha menos de 30 anos, tinha 27, 28 anos, quando foi para lá, para Zanzibar, e o sultão teria 20 anos nessa altura, era um rapaz muito novo, e ele simpatizou muito com a família. Porque Zanzibar era uma ilha também, era pequeno e depois havia... O seu pai nasce em Zanzibar? O meu pai que é o sexto filho... É o sexto filho, exato. E que foi afilhado do sultão. Exatamente. Porque, então, a pouco e pouco, o sultão também se interessava... Não havia televisão, não havia rádio. Portanto, a vida era... Isso é que o seu avô teve tantos filhos. Quantos é que teve? O meu avô foi pai e a minha avó tiveram 14 filhos. 14 filhos. Mas há filhos que morrem, não é? Nenhum morreu? Não, dois morreram nos anos, em 34, na Bélgica. Exatamente. Foi o segundo mais velho e a mais nova. Exatamente. Portanto, Raquel, que nasceu na Bélgica. Depois ficaram 12, portanto, em 1939, 40 são 12, e por aí fora, bom, eu conheci os 12, e os outros é que não, obviamente. E chegou a conhecer o seu avô? O meu avô conheci-o quando eu ia fazer 5 anos, tinha 4 anos e meio, por aí, foi no ano em que ele morreu. Eu conheci-o, mas obviamente lembro-me dele, lembro-me da figura dele, uma figura simpática, mas obviamente não me lembro de nenhuma conversa interessante com ele. Agora, mas voltemos a esta fotografia dele vestido de sultão. Porquê é que ele está vestido de sultão ali naquela fotografia? Por alguma razão especial? Sim, a razão é que falavam muito, a uma certa altura o sultão convidava a família e o meu avô e a minha avó, dentro do possível, também o convidavam para modesta instalações, não é? Bom, mas criou-se um grande à vontade, porque o meu avô também esteve lá durante 7, quase 8 anos, que ele viveu em Zanzibar. Sim. E enquanto diplomata era um homem que se interessava muito por conhecer as tradições, os costumes, a língua, nomeadamente. Exato. Ele aprendeu o Swahili, que é a língua das línguas mais importantes da África e daquela região, e ele, portanto, isso também foi muito interessante e também me influenciou muito pelo interesse pelas línguas. E então ele interessava-se pelos costumes locais, o meu avô, e o senhor sultão, ele interessava-se muito por Portugal. Sim. Porque imagino que o Vasco da Gama foi dos primeiros europeus, ou talvez o primeiro europeu a passar por lá. Nós andámos por todo lado. Com uma tripulação de portugueses. Claro. E houve piratas também por ali. E, obviamente, portanto, ao passar por lá, o Vasco da Gama levou também muita influência portuguesa, mesmo, sei lá, a nível até de arquitetura, e muitos costumes e muitas coisas que ficaram. E provavelmente também passou para a língua. Mas ele veste-se sultão. E ele veste-se sultão porque terá um dia começado a falar sobre os costumes, os fatos. Sim, o trajar. E é o próprio sultão que lhe dá? E então o sultão, espontaneamente, um dia... Porque tinha aparecido em Zanzibar um estúdio de fotografia. Sim. E então as fotografias eram todas tiradas no estúdio. Porque não era como hoje, não é? Hoje toda a gente anda com o telemóvel e tira... Naquela altura também não havia. Olha, sei que era uma bela ideia, que ninguém nos apanhava. Sim. Mas, então, a família foi várias vezes ao estúdio de fotografia do sultão. E então, espontaneamente, o sultão um dia disse-lhe:
faz favor. Aquilo é a roupa do próprio sultão. É exatamente. Pronto, a roupa. Eu, durante muitos anos, eu pensei que era um que era traje, tipo carnaval. Que era tipo carnaval. Porque o meu avô, como sabe, vem de Cabanas de Viriato. Exatamente. Cabanas de Viriato tem um carnaval então não tem. Com 150 anos ou mais, de maneira onde as pessoas, eles próprios, ele e o irmão gêmeo, quando eram pequenos, também usavam costumes de roupa de carnaval. Mascaradas, exatamente. E, portanto, achava que aquilo que era um traje de carnaval quando eram as vestimentas do próprio sultão. E depois foi-me dito, não, foi-me explicado pelos meus tios. Agora, este livro tem muitas histórias muito interessantes e eu acho das mais interessantes aquilo que se passou com o seu avô, justamente quando levam a irmã Lúcia no mesmo carro para Tui. Portanto, já se tinham dado as aparições ou visões de 1927, não é? E 17. Sim. Então, que história é essa? Esta história também me foi contada várias vezes e a última vez de que eu tive eco desta história foi no ano passado. Imagina. É de nos deixar um pouco curiosos. Então, o que se passou foi que um dia, o meu avô era cônsul em Vigo e foi viver para Tui. E Tui porque tinha o rio e do outro lado tinham Portugal, o Minho. Sim, e então o meu pai dizia que ia à janela para ver Portugal, a matar saudades. E é perto de Vigo, portanto. Exato. E então aconteceu que havia também em Tui a escola, quer dizer, o colégio das freiras das Doroteias. E por razões, enfim, religiosas e do patriarcado, etc., ficou decidido então que a irmã Lúcia iria para Tui para completar a formação religiosa. E então foi para lá, mas era preciso, ela não podia ir de caminhonete. Não sei se havia comboio, sim, mas não sei, teria que ir acompanhada por alguém. Então eles contactaram. Já tinham acontecido as aparições de facto. Exatamente. Portanto, havia que ser resguardada. Absolutamente. Havia esse aspecto que era muito importante. Claro. Digamos, resguardar a irmã Lúcia. Exatamente. Então, contactaram o Ministério dos Negócios Estrangeiros que chamou o cônsul-geral de Portugal em Vigo e ele que foi chamado. Então ele, como andava e tinha estado nos Estados Unidos antes e trouxe um carro americano onde ele levava a família toda, que era um grande carro, claro, e cuja fotografia também está aí. Está aqui no livro. Onde cabia a família toda, a família era numerosa. A família, era uma verdadeira banheira. Quase, não é? É verdade. E as criadas e tudo isso, cabia lá, não sei, 20 e tal pessoas. Levaram a irmã Lúcia. Então foram buscar a irmã Lúcia. Ele foi muito discreto, porque não podia dizer aos filhos o que era, porque eles já naquela altura eram 11, eram já 11 filhos naquela altura, pelo menos, e então ele só depois, quando eles foram buscar ao convento onde ela estava, em Coimbra, é que os meus tios e o meu pai, etc., e o meu pai que tinha 10 anos, reconheceram-na logo, e então foi uma festa, digamos, dentro do carro, onde eles tentavam falar com ela, mas ela tinha as suas preocupações, etc. E depois o meu avô e a minha avó queriam que eles fossem educados, mas etc. aconteceu uma espécie de milagre. Então aconteceu isso. Quer dizer, a uma certa altura houve aqueles 2 episódios, não é? O meu avô, de repente, numa autoestrada da época, meteram-se um rebanho de não sei quantas dezenas de ovelhas. E leva as ovelhas à frente. E as ovelhas foram todas. O pastor ficou aflito, claro, a pensar na perda, e ele próprio, o meu avô também, porque o meu avô, como cônsul, estar a matar ovelhas dava uma imagem aqui para o claro, Ministério dos Negócios Estrangeiros, e ele também ficou preocupado. Também era um acidente, sim. Era um acidente, mas se calhar não poderia ter. E onde é que acontece o milagre? Então, bom... Milagre entre aspas. Elas, de repente, as ovelhas levantam-se, etc. E tal. O seu avô e o seu pai e os irmãos certamente julgavam que estavam mortas e elas começam a andar, etc. E pronto, estavam todas vivas, tudo bem. O pastor estava vivo também. Pronto, de repente
para os miúdos, digamos, para o meu pai e os irmãos. Foi a irmã Lúcia. Aquilo foi a irmã Lúcia. Não era irmã ainda, mas bom, foi a Lúcia. Mas para eles foi um milagre. Bom, depois deu-se outro episódio mais adiante, junto à linha de caminho de ferro. O meu avô, como fazem às vezes muitos portugueses, ouvem o comboio e metem-se na linha para atravessar. E ele próprio, que não devia fazer isso, não era, mas decidiu avançar para não esperar pelo comboio. E quando ele faz isto, chega mesmo junto à linha de caminho de ferro e cai aquela cancela em cima da frente do carro, que aparentemente iria destruir a parte da frente do carro, tirar as luzes, etc. Como é que ele iria continuar a viagem, etc. Parou, abriu a porta, foi ver, começou a observar as partes do automóvel, etc., que poderiam ter sido afetadas. Estava tudo em ordem também. Mais uma vez. A Lúcia. E passa ao comboio. e o comboio não os mata a todos. Foi a irmã Lúcia. Não, mas eu compreendo isto e vejo... Também compreendo, claro. Isto aqui era como dizia, e na minha família... Parecia que o carro estava protegido, não é? Absolutamente. Na minha família fala-se muito em sinais. Portanto, isto aqui é um sinal de proteção. É um sinal de que a irmã Lúcia ia lá dentro. Algo de especial. E que é interessante, tantos anos depois, é o próprio seu avô também que vai proteger pessoas da morte anunciada, não é? Através dos vistos que concedem bordelos. E depois deu-se o milagre que o meu avô conta aí também, com a minha tia, que se chamava Teresinha do Menino Jesus. Exatamente, que está no livro. Que está num processo de degradação física, exato, não é? Exatamente. E ele, ao terminar o artigo dele, ele diz que a cura da filha... Ela estava muito doente, a filha. Ela estava a morrer. A morrer. E tinha 2 anos ou 3. E o meu avô, então, dá-se esse milagre que as minhas tias atribuíram à Lúcia e que lhe disseram que a Lúcia tinha dito. Bom, mas não há nenhum documento sobre isto. E então o meu avô, ao escrever esse artigo que foi publicado nessa revista, que já não existe hoje, creio, o meu avô diz, temos que agradecer às boas irmãs doroteias, mas não diz sequer o nome da Lúcia, porque não podia, senão estaria a revelar onde se encontrava a Lúcia. Exatamente. E não o diz. E eu também não o disse, porque eu não quis alterar o que o meu avô escreveu, o texto. Exatamente. O texto é exatamente esse, foi ele que o escreveu. O que é certo é que esta sua tia, exatamente, no dia seguinte... Ela ficou curada. Estava curada. Disse a Lúcia. A Lúcia disse, vão para casa, amanhã ela está curada. E assim foi. E não conto tudo, porque o melhor é mesmo ler este livro. Agora, infelizmente... Mas depois, só para terminar esta parte, no ano passado, então, tive um senhor belga que não conhecia de parte nenhuma, mas que, graças às novas tecnologias, me encontrou no ar e me enviou um pedido, uma pergunta sobre a família e sobre isso, e depois mandou-me o texto completo. Aquilo que faltava, aquela prova, era o complemento desse artigo do meu avô, mas escrito por uma tia minha na Bélgica, onde ela diz quem foi a irmã Lúcia, mas o meu pai não podia dizer. E foi por isso que eu depois também incluí isso. E aí está tudo dito. E faça ideia das coisas que ainda estão por saber, não é? Porque, entretanto, podem chegar que hoje em dia nós estamos todos mais próximos uns dos outros, através também da nova tecnologia, não é? O resto já sabe, portanto, Aristides Sousa Mendes salva com os vistos dados à revelia daquilo que Salazar realmente queria. Salazar não queria que se dessem vistos e, portanto, não se permitisse a entrada dos judeus no nosso país para depois irem para outros destinos ou ficar por cá. E o que é certo é que ele salvou da morte centenas e centenas e centenas de judeus, mas acaba depois por morrer na miséria. Sim, isso é verdade. Salazar não lhe perdoou e essa foi a fatura que ele teve de pagar. O processo que lhe foi movido por Salazar foi um processo completamente ridículo. É abjeto. A legislação era de 1913, ele faz o que entende, ele não segue os preceitos, os princípios sequer, nomeia pessoas que ele não devia nomear sequer para o processo contra o meu avô. E o argumento usado foi a desobediência do seu avô. Pois é, ele nem sabe. É a desobediência. E o que é feito da Casa de Cabanas de Iriato? Continua degradada a cair? Não, então, mas a Casa de Cabanas de Iriato... Foi recuperada como museu? Ainda não. Mas vai ser? Vai ser. Pronto. Depois poderá lá ir um dia. Com certeza, terei todo o gosto em lá ir e depois fazemos uma reportagem. Exato. Porque ela esteve quase a cair, não é? Exato. A casa foi... O meu avô aumentou-a
como se tivesse um pressentimento um dia de que, bom, já sabia que ele pensava ter muitos filhos, de facto, portanto ele precisava da parte superior da casa, não é? A mansarda. Mas depois também a casa serviu também para acolher refugiados e no ano de 1940 houve muitos refugiados que eu conheci, que me falaram da estadia deles lá, nomeadamente alguns ministros de Belga. Para quando o museu? O museu está previsto que seja inaugurado agora em 2019. 2019? 2019. Falta pouco. Já andamos a falar desta necessidade há tanto tempo, não é? Para honrarmos a memória de Aristides Sousa Mendes. Este é um livro realmente que vale a pena ler, portanto, o Você na TV aconselha a sua leitura. Muito obrigado, António. Nada.